Era para ser mais uma história de ascensão no mundo do futebol. Bruno Fernandes, goleiro talentoso e titular de um dos maiores clubes do Brasil, parecia ter o futuro garantido nos gramados. Do outro lado, Elisa Samúdio, uma jovem sonhadora em busca de sucesso como modelo, viu seu destino entrelaçado com o dele. Mas em 2010, um desaparecimento chocante e um crime brutal abalaram o país e expuseram o lado sombrio por trás da fama e do sucesso. Um crime sem corpo, onde as evidências deixaram rastros que apontavam para o inevitável. Um caso de feminicídio que se tornaria um dos mais marcantes da história recente do Brasil. Hoje, no Dissecando Evidências, vamos reconstituir o desaparecimento de Elisa Samúdio e como o goleiro Bruno se viu no centro de um crime brutal. Este é o caso: goleiro Bruno e Elisa Samúdio, um crime sem corpo. E se você quer continuar acompanhando histórias de crimes reais e investigações detalhadas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Parte 1. Antecedentes familiares e contexto da vítima. Elisa Samúdio nasceu em Foz do Iguaçu, no Paraná, em 1985. Desde cedo, a jovem enfrentou desafios que moldariam sua vida. Filha de um relacionamento conturbado, Elisa viu seus pais se separarem ainda na infância. A violência doméstica era uma constante em sua casa, uma realidade que ela carregaria como cicatriz emocional por toda a vida. Buscando se distanciar desse ambiente, Elisa se mudou para São Paulo, em busca de oportunidades como modelo e atriz, tentando alcançar seus sonhos em um mercado competitivo. No entanto, sua busca por uma vida melhor seria interrompida por circunstâncias que fugiam ao seu controle. Apesar de aparentar uma vida glamurosa, Elisa lutava contra as dificuldades financeiras e pessoais. Em São Paulo, envolveu-se com figuras influentes do futebol e da noite paulistana. Foi nesse contexto que seu caminho cruzou com o de Bruno Fernandes, goleiro do Flamengo, iniciando uma sequência de eventos que culminariam em uma tragédia. Parte 2. Relacionamento com Bruno. Elisa e Bruno se conheceram em meados de 2009, quando a jovem aspirante a modelo já fazia parte de um círculo social frequentado por atletas e celebridades. O relacionamento, que começou de forma casual, rapidamente se tornou conturbado. Elisa engravidou de Bruno e foi nesse momento que as tensões aumentaram. O jogador, que estava no auge de sua carreira, não queria assumir a paternidade e teria pressionado Elisa a abortar o bebê. Porém, Elisa recusou-se a abortar e decidiu seguir com a gravidez. O conflito entre os dois escalou, resultando em ameaças e uma relação cada vez mais marcada por agressões verbais e psicológicas. Nos meses que se seguiram, Elisa começou a documentar as ameaças, acreditando que sua vida estava em risco. Ela chegou a registrar boletins de ocorrência contra Bruno, mas, tragicamente, essas ações não seriam suficientes para protegê-la do que estava por vir. Parte 3. Desaparecimento e cativeiro. Em junho de 2010, Elisa Samúdio desapareceu. Ela foi vista pela última vez sendo levada para o sítio de Bruno, localizado em Esmeraldas, Minas Gerais. As investigações mais tarde revelaram que Elisa foi mantida em cativeiro, onde sofreu agressões físicas e psicológicas. Bruno e seus cúmplices a submeteram a torturas que incluíam a ingestão forçada de substâncias abortivas, em uma tentativa desesperada de forçá-la a se livrar do filho. Foi nesse cativeiro que Elisa teria encontrado seu fim. Mesmo sem o corpo, as provas circunstanciais apontavam para um crime brutal. Os relatos do envolvimento de terceiros, como o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, sugeriam que Elisa foi assassinada
e teve seu corpo ocultado de forma cruel. As investigações se intensificaram, mas o local exato do corpo de Elisa permanece um mistério até hoje, levando o caso a ser conhecido como o crime sem corpo. Parte 4. Investigação, prisão e julgamento. Com o desaparecimento de Elisa, as autoridades iniciaram uma das investigações criminais mais complexas do país. Denúncias anônimas e a delação de um dos cúmplices, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, foram cruciais para as investigações. Macarrão revelou detalhes chocantes sobre o envolvimento de Bruno e outros na execução do crime. As evidências começaram a se acumular, com testemunhas e documentos apontando para a responsabilidade do goleiro. No decorrer das investigações, diversas evidências e teorias da conspiração surgiram, alimentando ainda mais o mistério em torno do desaparecimento de Elisa Samúdio. Um dos pontos mais chocantes envolve os cães Rottweilers que estavam no sítio de Bruno. Segundo relatos, há suspeitas de que Elisa teria sido morta e seu corpo teria sido entregue aos cães para a ocultação de provas. Uma prática macabra que causou revolta e horror na opinião pública. Testemunhas, como o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, teriam sugerido essa possibilidade em depoimentos. No entanto, apesar dessas alegações perturbadoras, nunca houve confirmação concreta sobre o destino final do corpo de Elisa. O fato de o corpo jamais ter sido encontrado reforçou teorias conspiratórias que envolvem tanto o suposto uso dos cães quanto a participação de terceiros que poderiam ter ajudado na ocultação de provas, criando uma nuvem de dúvidas que perdura até hoje. Essas especulações, somadas à confissão tardia de alguns envolvidos e às tentativas de Bruno de se isentar, tornam o caso um enigma para a história criminal brasileira. Após uma série de reviravoltas judiciais, Bruno e os demais envolvidos foram levados a julgamento. Em 2013, o goleiro foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. O caso teve grande repercussão na mídia, com transmissões ao vivo dos julgamentos e intensa cobertura dos bastidores. Mas, mesmo com as condenações, a pergunta central permanecia: onde está o corpo de Elisa Samúdio? Parte 5. Análise do perfil psicológico do autor do crime. O perfil psicológico de Bruno Fernandes, traçado durante o processo, revelou traços de narcisismo e uma personalidade fortemente marcada pela sensação de impunidade. Como jogador de sucesso e figura pública, ele acreditava estar acima das consequências de seus atos. Sua frieza e distanciamento em relação ao crime chocaram até mesmo os investigadores. No tribunal, Bruno demonstrava pouca ou nenhuma empatia pelo sofrimento de Elisa e seu filho, reforçando sua postura de negação. Psicólogos forenses que acompanharam o caso destacaram que o comportamento de Bruno, de tentar eliminar qualquer prova de seu envolvimento, é típico de indivíduos que acreditam no controle absoluto sobre suas vítimas e as circunstâncias ao seu redor. Para ele, Elisa não representava apenas um problema, mas uma ameaça à sua reputação, que deveria ser eliminada a qualquer custo. Parte 6. Desdobramentos e consequências. O caso Bruno e Elisa Samúdio teve desdobramentos profundos na sociedade brasileira. A brutalidade do crime expôs de maneira chocante a vulnerabilidade das mulheres em situações de poder desigual. O caso ajudou a impulsionar debates sobre a violência contra a mulher e o feminicídio, culminando na aprovação da Lei do Feminicídio em 2015, que tipificou esse tipo de crime no Brasil. Além das mudanças legislativas, o caso continua a repercutir no imaginário popular. As consequências foram devastadoras para as famílias envolvidas, e o filho de Elisa, criado longe do pai, se tornou símbolo de uma luta por justiça que ainda hoje emociona o país. Bruno, por sua vez, buscou retomar sua carreira,
mas a sombra do crime segue o ex-goleiro, tornando impossível esquecer o terrível fim de Elisa Samúdio. Se você ficou intrigado com essa história e quer continuar acompanhando os casos mais marcantes do mundo do True Crime, não pare por aqui. Tem muito mais à sua espera no Dissecando Evidências. Assista ao nosso próximo vídeo e descubra outros crimes que chocaram o Brasil. E claro, aproveite para maratonar o canal, porque cada episódio traz novas revelações e detalhes que vão te manter por dentro de tudo o que acontece no universo das investigações criminais. Não perca nenhum detalhe.